Como criar os públicos, então, aqui dentro de uma conta de anúncios específica. Aqui a gente chegou, clicando no menu e indo na abinha de públicos. Caso não tivesse nenhum público aqui criado, a gente teria que clicar em criar, mas já não apareceria esses que a gente tem aqui. Então a nomenclatura de cada um e a ordem de que a gente tem que criar eles, também a gente já tem mapeado. Então a nomenclatura seria basicamente essa que já está aqui, mas eu vou mostrar como é que a gente consegue criar do zero, tá? Então aqui em criar público, ele vai dar algumas opções. Então um público personalizado seria basicamente tudo que a gente tem que é vindo da nossa base, tá? Então aqui seria, por exemplo, do site, então do Pixel, os usuários que o Pixel conseguiu ver que entraram no site, que tomaram alguma ação específica. Então aqui eu consigo pegar, por exemplo, pessoas que acessaram o site nos últimos 90 dias, pessoas que clicaram num botão de WhatsApp, se a gente mapeou esse botão nos últimos 30 dias também. Então é uma gama bem grande de possibilidades que a gente tem vindo do site. Aqui dentro a gente tem um limite de 180 dias no máximo que a gente consegue pegar. Aqui na lista de clientes, a gente consegue subir uma lista específica para o Facebook de nome, e-mail, telefone dos nossos usuários, nossos clientes, e informar o Facebook quem são essas pessoas. Então, ele faz um cruzamento de dados que ele consegue achar essas pessoas lá dentro. É bem interessante, a gente está sempre subindo. Então, sempre que a gente tiver uma lista boa de pessoas que já compraram, a gente sobe aqui dentro e informa o Facebook isso. Aqui em atividade de aplicativos ou atividade offline e catálogo, a gente não costuma criar tanta coisa aqui dentro, mas se a gente tem essas possibilidades, a gente também pode criar aqui também. Conta do Instagram, eu vou já criar aqui um exemplo, porque aqui a gente tem um público de pessoas que se envolveram no Instagram nos últimos X dias. Então aqui a gente tem alguns tipos de envolvimento, então a gente tem todas as pessoas que se engajaram, ou seja, isso inclui, como o próprio Facebook diz, pessoas que acessaram o perfil ou executaram uma ação. Então, curtir, comentar, salvar, deslizar um carrossel, tocar no botão, compartilhar, isso tudo inclui como envolvimento. Mas o Facebook também dá a opção da gente criar públicos, por exemplo, somente com pessoas que salvaram uma publicação ou anúncio, ou somente com quem enviou uma mensagem. Então, às vezes, a gente pode também criar um público desses para testar em campanhas. Então, é bem interessante. Mas, geralmente, a gente já deixa aqui, que seria todos os tipos de engajamento, né? Então, aqui a gente tem uma origem. Então, aqui dentro a gente vai selecionar o perfil de Instagram específico que a gente quer. E aqui, na retenção, a gente bota o limite máximo. E o limite máximo ele já está dizendo que seria um ano. Então, aqui ele já informa exatamente isso. Então, nesse público, vem desse Instagram, com todos os tipos de engajamento, que é o padrão do Facebook. Junto desses dias, aqui no nome a gente consegue colocar qualquer coisa. Então, a descrição também a gente pode criar, mas, de forma resumida, o nosso padrão de nomenclatura se baseia em a rede, então IG, simbolizando o Instagram, envolvimento, que seriam todos os envolvimentos, no caso, em 365D, simbolizando dias. Então é dessa forma que a gente consegue criar. A mesma coisa se aplica para a página do Facebook. Então, tanto o envolvimento no Instagram quanto o envolvimento no Facebook é basicamente a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma página específica para todos os tipos de engajamento, assim como a retenção, e aqui o nome do público é bem simples. A gente tem um macete também de criação. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e botar um nome específico. Para que a gente não tenha que criar público por público cada vez, existe eu diria que até um bug do próprio Facebook, que se a gente clicar aqui nesse botão várias vezes ao mesmo tempo, ele vai criar diversos públicos. Então, isso já seria um atalho para a gente. Então, até clicar aqui e criar um teste, depois já vou excluir, mas, por exemplo, então cliquei diversas vezes, ele vai travar, a gente vai ter que concluir. Ó, ele vai dar um bugzinho aqui, mas se não tivesse atualizado, é só atualizar a tela que ele já volta ao normal. Então aqui ele criou diversos públicos iguais dessa mesma forma. Então aqui eu posso só clicar em editar. Nas ações do público aqui, posso clicar para editar esse público específico. E aqui eu mudo, por exemplo, a retenção. Aqui eu botaria 180D. Dessa forma a gente consegue ir mudando para já mostrar um atalho de produtividade. Tá? Mas deixa eu já excluir esses públicos que estão aqui dentro. E passando para outras etapas, a gente tem tanto esses dois, que é o que a gente mais usa, assim como o público de vídeo. Então aqui dentro a gente também consegue criar um público de pessoas que visualizaram metade de um vídeo ou viram um vídeo praticamente até o final. Aqui a retenção também, o nome do público. E depois que a gente escolhe, a gente pode clicar em escolher vídeos, a gente iria na página e também escolheria
o vídeo específico que a gente quer fazer. Então aqui a gente clica em algum vídeo específico, mostra até a quantidade de pessoas que viram esse vídeo. Então é também uma fonte interessante para a gente estar criando para fazer uma campanha de remarketing só para pessoas que viram o vídeo até o final, por exemplo, nos últimos 30 dias. Aqui em formulário de cadastro, esses aqui são os cadastros nativos do Facebook. Isso a gente vai ver mais para frente na criação de campanhas, mas também tem como ver pessoas que deixaram seu contato em um cadastro. A gente consegue já pegar essas pessoas que preencheram esse formulário, né? Aqui em eventos, seriam eventos offline, a gente não costuma usar tanto esse tipo de público, assim como experiência instantânea e classificados do Facebook, assim como Wi-Fi. São coisas mais avançadas do Facebook, mas é bem raro qualquer pessoa ter esse tipo de coisa, tá? Aqui em compras, seriam compras no próprio catálogo do Facebook. Então, as compras nativas do Facebook, mas também é um tipo de público que a gente raramente usa. Então, de forma bem simples, as fontes principais da nossa base são essas, e aqui a gente tem as outras abas. Então, um público semelhante é uma das principais fontes do Facebook de públicos que a gente vai estar usando nas campanhas. Então, aqui, por exemplo, a gente subiu uma lista de clientes, e a gente criou um público semelhante a essa lista. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A gente tem um público aqui de envolvimento no Instagram, eu consigo clicar aqui para olhar esse público, e aqui nas ações eu posso clicar em criar semelhante. Então aqui eu cliquei em criar semelhante, só vou ter que colocar o país que eu quero, e aqui a gente consegue ter basicamente uma porcentagem de semelhança. Então o que o Facebook está fazendo nesse momento? Aqui ele está pegando essas pessoas que estão dentro desse público, então por exemplo, 9.000 pessoas que se envolveram no Instagram nos últimos 30 dias dentro do Brasil, ele vai pegar pessoas que têm um nível de semelhança que é no máximo 1% de semelhança desse público aqui. Então, conforme a gente vai abrindo, então, eu tenho de 0 a 10%. Então, se eu boto para 10%, ele vai pegar um público bem grande. Ou seja, vai abrindo mais, vai sendo públicos não tão semelhantes quanto a nossa base. Então, aqui, se eu colocar de 0 a 1%, é um público menor, mas ele é mais qualificado no sentido de ser mais semelhante. Então, se existem pessoas aqui dentro que são, por exemplo, mulheres que costumam ter interesse em loja de roupas, interesse em alguma marca específica, o Facebook também vai ver um certo perfil de comportamento e aqui ele vai criar públicos parecidos com essas pessoas. É como se tu desse um cheiro para um cão farejador, esse cão vai procurar outras coisas com esse mesmo cheiro ao longo de onde ele estiver indo. Então seria basicamente essa explicação de público semelhante, ou lookalike, como a gente costuma chamar, é até o próprio padrão de nomenclatura. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um tamanho estimado de 2.700 para 3.100 e um público semelhante, ele ficaria para 1.500.000 dentro do Brasil inteiro. Né? Então é dessa forma que a gente consegue criar os públicos de qualquer fonte que seja nossa. Então, por exemplo, da lista de clientes, de um público que se envolveu, de alguém que visitou o site, de alguém que converteu num site. Então isso aqui é bem interessante também. E dentro do site, dessa mesma forma, a gente também consegue criar pessoas que visitaram ou pessoas que entraram numa página específica, visitaram por tempo específico também, e eventos. Então, um evento de entrar em contato, pessoas que clicaram no botão, é basicamente a mesma forma do que eu mostrei antes. E para finalizar, aqui dentro a gente tem também como salvar um público de interesse que a gente cria dentro da própria campanha. A gente raramente salva alguma coisa que a gente criou na campanha, mas caso a gente queira fazer, mas para já se ter isso, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, interesses e aqui um interesse específico. Então aqui a gente vai botar, por exemplo, loja. Então, loja de conveniência. Se a gente clicar aqui, ele vai dar sugestões de outros públicos. É dessa forma que a gente tem os públicos de interesse do próprio Facebook. Então aqui dentro é uma gama bem grande de possibilidades que a gente tem. Então, desde dados demográficos, interesses ou comportamentos também. Se a gente clicar em procurar, ele vai dar todas essas opções. Isso que a gente pode ficar horas clicando aqui e descobrindo quais os públicos que o Facebook nos dá. Mas tem todo tipo de coisa. Então, pessoas só casadas, só em um relacionamento sério. Aqui dentro a gente tem também interesses. Então, praticamente qualquer interesse que o Facebook tem aqui dentro, assim como comportamentos. Então, pessoas com comportamento de compra que elas costumam comprar. Então, aqui em compradores envolvidos, o Facebook já sabe que é o tipo de pessoa que costuma fazer compras na internet. Então, costuma clicar no anúncio, costuma ir para um site, costuma comprar. Então, esse público também é bem interessante da gente testar. Mas os mais interessantes é realmente o Facebook sabendo quem são nossos usuários. Então, a gente direcionar um anúncio para um público que já é a nossa base, assim como um público semelhante à nossa base.
Se a gente quiser fazer outros testes, também tem toda essa gama que já é dentro do próprio Facebook, tá? Então aqui na aba de públicos é basicamente isso. E dessa forma que a gente consegue criar os públicos para onde a gente vai estar direcionando os nossos anúncios.